Glória a Deus por esse dia. Vamos começar orando ao Senhor, buscando a Deus. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor tem se munido, Senhor, de artifícios, tem se munido, Senhor, ó Deus, a cada dia, mais e mais, Senhor, de meios para nos instruir de acordo à Tua palavra, de como nós podemos, Senhor, dominar a nossa mente, de como nós podemos treinar a nossa mente, Senhor, esvaziar, Senhor, das coisas desse mundo, ó Deus, não tomarmos a forma desse mundo, mas aquilo que o Senhor planejou para nós. Obrigada, Espírito Santo, porque a cada dia o Senhor nos instrui a ser pessoas melhores, mais parecidas com Cristo. Senhor, obrigado, Jesus, porque a cada dia, Senhor, nós temos uma oportunidade de sermos mulheres melhores, Senhor, para nós mesmos, para aqueles que estão à nossa volta. Senhor, melhores para Ti, Senhor, e para a Tua obra. Obrigado, Jesus. Amém. Hoje nós estamos na lição 3, que é ruminações que cansam a alma. E aí o texto base está lá em Salmos 42, 5, que diz assim: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Aqui nós sabemos que é um salmo de Davi, que ele fala com ele mesmo, né? Por que você está tão triste, ó minha alma? O interessante é que nessa época, Davi já sabia, já tinha um entendimento de que as emoções vinham da alma, né? Por que você está triste, ó minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Ele começa a falar com ele mesmo. Ele começa a conversar com os sentimentos, ele começa a conversar com a mente dele, né? Que é sobre isso que nós vamos falar. Ele começa a conversar com a mente, ele começa a conversar com os sentimentos. Se fosse em outra circunstância, a gente dizia que ele estava falando sozinho, que ele estava doido. Mas aqui nós sabemos, hoje, né, com os estudos, nós sabemos, desculpa, que é sobre isso, e é esse exercício que nós temos que fazer, né? Nós temos que, a cada dia, nos treinar, né? Como nós vamos treinar a nossa alma, né? Hoje o tema é ruminações que cansam a alma. Como assim a minha alma está cansada? Por que você está triste? Por que você se perturba? Por que você está com cansaço na sua alma? E aqui ele traz, na reflexão, ele diz assim, ó: ruminação é quando a mente repete os mesmos pensamentos como um ciclo sem fim. Repete os mesmos pensamentos como um ciclo sem fim. Quando quando o boi, né, quando o animal, ele está ruminando a comida, é o quê? É quando a comida está passando por todos os dentes, e aí rumina, quer dizer, ele vai comendo, ele vai passando, como se fosse um jogo de jogar para um lado, ele usa a língua, né, para jogar para um lado, jogar para o outro, jogar para um lado, jogar para o outro. E mastiga, 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 até tirar tudo, todo o suco, todo o líquido,
tudo, até a comida ficar, né, sem gosto, sem cor, sem... E aí, quando tá sem gosto, sem cor, sem nada, aí que ele engole, entendeu? Então, assim, o que às vezes vai pro estômago a comida, desculpa, vai pro estômago a comida, e aí ele regurgita a comida de novo e começa a todo o processo de mastigação. E o que é ruminar na mente, né? Ele traz a explicação aqui, que é quando a mente repete o mesmo pensamento como um ciclo sem fim, né? Então, aí o que eu fui né, pesquisar mais sobre isso, ele diz aqui que é um processo onde a mente foca repetidamente no mesmo pensamento negativo, na sua maioria das vezes, pensamentos negativos, causas e consequências de problemas passados, gerando um ciclo vicioso que impede soluções e piora o humor. Então, o que é isso? É quando eu fico pensando, geralmente, né, são pensamentos negativos, eu fico ruminando, eu fico pensando, isso fica gerando na minha mente o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro na minha mente, passando, e causa consequências, e isso me impede de resolver. Por quê? Eu fico preso nesse ciclo de pensamentos e eu não crio uma solução, eu não deixo que a minha mente, eu não deixo que o Espírito Santo, eu não deixo que a palavra, eu não deixo que nenhuma sugestão de ninguém venha na minha mente agora para me dar uma clareza sobre esse assunto. Por que não pode vir? Porque a minha mente está repetidamente no mesmo pensamento. Ela não dá espaço para que outro pensamento venha, gerando um ciclo que impede soluções e piora o humor. Então, por que impede soluções? Porque se eu estou toda hora pensando na mesma coisa, eu só penso naquilo, e esse pensamento é negativo, eu só penso que não vai dar certo, eu só penso que as coisas só vão piorar, eu só penso que agora é que não vai dar certo mesmo, que agora é que não vou fazer. Não, isso aqui nunca vai chegar para mim. Chega para todo mundo e nunca chega para mim. Meu Deus, essa solução não tem, esse problema não tem solução. E eu fico o tempo inteiro repetindo, repetindo o mesmo pensamento, não dá espaço para que, novamente eu falo, para que o Espírito Santo venha me dar uma solução. Não dá espaço para que a palavra venha me dar uma solução. Não dá espaço para que as coisas que as pessoas em volta estão falando para mim, faz isso que dá certo, isso nunca vai dar solução. E é por isso que Davi vem e pergunta e se questiona e põe a mente dele em outro lugar. Olha aqui, ele continua aqui, né? A ruminação é quando a mente repete o mesmo pensamento como um ciclo sem fim. Em vez de resolver, ela aprofunda a dor. Então, em vez de eu resolver o problema, em vez de eu pensar no que eu posso fazer para resolver o problema, o que é que eu faço? Ele não resolve e ainda aprofunda a dor. Como aprofunda a dor? Porque aí começa as doenças psicossomáticas. Aí começa a vir qual a consequência dessa ruminação de pensamentos que muitas vezes são pensamentos negativos, ou pensar tanto, 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 tanto no problema, e aí só vai mais, não resolve, porque você não dá espaço para sua mente assimilar qualquer outra coisa, e ainda aprofunda a dor. A psicologia explica que esse padrão mental aumenta a tristeza e reduz a clareza emocional. Então, por que que Davi começa? Porque você está tão triste, ó minha alma?
Por que que ele começa assim? Porque já chegou num ponto de ruminação, de problema, que fez o quê? Ele faz, ele aumenta, né, padrão mental, aumenta a tristeza e reduz a clareza emocional. Então, Davi está se perguntando, por que que eu estou assim? Por que que eu estou assim? Por que que a minha alma está assim? Eu não estou dizendo, gente, que não tem situação não, então agora eu não vou pensar em nada, eu vou, como o povo fala, eu vou meditar, né? Aquela meditação que você esvazia a mente. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando aqui é de você ficar ruminando o mesmo problema. Eu não tenho, eu não posso, e você fica, eu não posso, ai meu Deus, e agora, e fica ali, ai meu Deus, e esse ai meu Deus, e agora não é uma oração, é você estar ruminando, pensando em milhares de soluções que você pode fazer, né, em vez de você ir para aquele que pode solucionar todos os seus problemas, principalmente os problemas é, psicológicos, principalmente os problemas emocionais. Quais são as doenças que vêm, né? Que você pode estar aí sentindo agora, que vêm dessa ruminação da sua alma, ruminação de pensamentos, que na sua maioria são pensamentos negativos. Estresse e ansiedade, né, que aumenta o nível de cortisol e adrenalina. As pessoas ficam agitadas, tensão, tem um desequilíbrio físico. Olha aqui, o que aumenta, né? Aumenta Você não resolve e ainda aprofunda a sua dor, aumenta a tristeza e reduz a sua clareza emocional. Por quê? Porque você fica preso nas suas mágoas, você fica preso nos seus traumas que não foram resolvidos, em raivas suas deprimidas, reprimidas. E tudo isso se manifesta em dores. Dor nas costas, né? Tensão muscular, você retrai a sua coluna, porque você está com tanta raiva que retrai a sua coluna. Você começa a ter dores no estômago, de raiva, começa ao seu suco gástrico ser aumenta a produção do suco gástrico e tudo que você come dói seu estômago. E aí você começa a ter doenças a partir daquilo que você está ruminando, entendeu? Dores, você começa a ter dor de cabeça, porque você fica pensando, e aí o seu cérebro não consegue resolver, porque não é para você resolver, é para você assimilar isso e digerir isso. Conflitos, traumas familiares, abusos, perdas não superadas. Porque minha mãe morreu? Porque minha mãe morreu, meu Deus, minha mãe morreu, e eu fico ruminando isso, e agora minha vida acabou, porque morreu, porque acabou, eu não tenho mais o que fazer, eu vou viver de quê? Eu vou fazer o quê? E agora, se isso acontecer, se meu carro quebrar, minha vida quebra junto. Ai, meu Deus, se meu marido perdeu o emprego, acabou o mundo. E o problema nem chegou, e a gente já está sofrendo com ele, né? A mente influencia no corpo, gerando dores reais, reais. Estou falando de, ai, é uma dor psicológica. Não, querido, o seu corpo reflete aquilo que está passando na sua mente, amado. Por isso que Davi falou, expõe a sua esperança em Deus. Por que você se perturba? Ele está falando com ele mesmo, com suas emoções, com a sua mente. Mente, volte aqui. Você devagou, mas volte. Você está ruminando esse pensamento, mas volte aqui naquilo que eu acho, naquilo que estão me dizendo. Não, naquilo que a palavra disse. O que a palavra disse? Que a minha esperança
não está em eu solucionar os meus problemas. A minha esperança não está em alguém vir fazer alguma coisa. A minha esperança está em Deus. É lá que eu tenho que colocar a minha mente. Então, como eu vou falar isso? Olha aqui a receita que ele diz. A psicologia explica que esse padrão mental aumenta a tristeza e reduz a clareza emocional. O salmista reconhece esse movimento interno e o confronta com esperança. O que ele faz? Ele primeiro, o que nós temos que fazer? Reconhecer. Né? Tem um ditado que diz que eu não posso impedir que o passarinho voe pela minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça ninho. Eu tenho que reconhecer, eu estou pensando demais nisso, e eu estou parando a minha vida, eu estou deixando de pensar em outras coisas, eu estou não permitindo que o Espírito Santo me dê uma solução, porque eu não estou parando de raciocinar sobre a mesma coisa. Eu tenho que reconhecer quais são os pensamentos repetitivos, o que eu estou ruminando e que eu não estou achando solução, e que isso está trazendo malefícios para a minha vida. Reconhecer esse movimento interno e o confrontar com a esperança. Qual é a esperança? Aquilo que a palavra diz. Aquilo que está na palavra. Qual é a esperança? Eu tenho que me basear, eu tenho que treinar a minha mente, eu tenho que trocar os meus pensamentos. Né? Ele não nega o que ele sente, mas redireciona a mente para Deus. Isso é um exercício. Hoje eu vou acordar redirecionando o meu pensamento para Deus, e no final da noite eu vou ser uma pessoa. Não, querido, isso aqui é um exercício. Exercício. Ele não nega o que ele está sentindo. Por que você está triste, minha alma? Eu estou triste. Por que você se perturba? Eu estou perturbado. Eu estou com a minha mente perturbada, então eu tenho que reconhecer quem eu sou. Não estou negando que eu fui abusada, não estou negando que eu sou ansiosa, não estou renegando, não estou negando as minhas mágoas, não estou dizendo que eu aceitei Jesus, alguém fez uma oração por mim e tudo na minha mente se transformou como passe de mágica. Não. Eu estou lhe dizendo, querido, que você é capaz de trocar os seus pensamentos. Meu Deus, você é capaz de trocar os seus pensamentos. A Bíblia nos ensina como? Trocando. Como eu vou trocar? Eu vou pensar em outra coisa. Mas aquele pensamento vai voltar. Mas você vai exercitar a sua mente em trocar os seus pensamentos. Ele não nega o que ele sente, mas redireciona a sua mente. Isso nos ensina que nem todo pensamento merece ser ouvido repetidamente. Nem todo pensamento merece ser ouvido repetidamente. Por quê? Nem todo pensamento fluiu da sua própria mente, porque nós sabemos que nós temos as setas do diabo na nossa mente. As setas inflamadas do maligno na nossa mente. Então, como eu tenho que primeiro me proteger com isso? Nós temos as armaduras de Deus, que a Bíblia diz que nós temos que tomar posse. Não vai ser um anjo que vai descer e vai colocar sobre a sua cabeça. Você tem que orar a Deus dizendo: eu tomo posse do capacete da salvação. Porque o capacete da salvação é o pensamento na minha mente, é eu colocar na minha mente que eu sou salva. Se eu sou salva, querido, se eu sou salva, se eu tenho a salvação em Deus, esses pensamentos que o diabo vai lançar, eu vou reconhecer, olha lá, reconhecer que não são de Deus na minha vida. Eu fui abandonada no passado.
toda vez que esse pensamento vem na minha mente, eu tenho que submetê-lo a ele, a palavra de Deus, que diz que mesmo que minha mãe e meu pai me abandone, o Senhor nunca me abandonará. Eu fui abandonada? Fui. Eu posso ser abandonada? Posso, porque a Bíblia já me alertou, né? Se a mãe que amamenta o filho esquece, eu, todavia, não me esquecerei de você. Então, o que é isso? Isso pode acontecer? Claro, a Bíblia já falou que isso pode acontecer. Mas o que eu tenho que fazer? Colocar a segunda parte do versículo na minha mente. Satanás, minha mente, não sei de onde fluiu esse pensamento, mas a Bíblia diz que mesmo que eu fui abandonada, que eu estou sendo abandonada, que eu serei abandonada, o Senhor está comigo a todo momento. O que eu fiz? Eu dei uma resposta ao pensamento. Eu troquei a razão daquele pensamento. E qual é o fim? Eu o louvarei, porque o Senhor está comigo a todos os momentos. É trocar o pensamento usando a palavra de Deus. Ele não nega o que sente, mas redireciona a mente para Deus. Isso nos ensina que nem todo pensamento merece ser ouvido repetidamente. Alguns precisam ser interrompidos com verdade e esperança. Não é interrompidos, né, com uma barra de chocolate. Não é interrompidos com um lanche. Não é interrompidos com você ir para o quarto se trancar e chorar, né? Não, é interrompidos, eu tenho que interromper e eu tenho que trocar ele por outra coisa. Trocar por quê? Por verdade e esperança. E qual é a verdade? A palavra de Deus, que diz que o Senhor levou sobre si todas as minhas dores. Não só as minhas dores físicas, mas também as minhas mágoas, mas também a dor que eu senti quando eu fui abusada, mas também a dor que eu sinto quando eu sou abandonada por alguém da minha família, por alguém da minha casa, por quando o patrão vem e descarrega toda a frustração dele em cima de mim. Quando eu estou estável emocionalmente, quando eu deixo os meus hormônios tomarem conta, né? Eu tenho que interromper isso com a verdade e a esperança em Deus. Alguns precisam, a alma encontra descanso quando decide olhar para além do ciclo mental e fixar os olhos no Deus que restaura. A alma encontra descanso quando eu decido trocar os meus pensamentos pela esperança. Qual é a esperança e a verdade? A palavra de Deus. Então, esse ciclo na minha mente, que estava no início sendo repetitivo, que eu estava ruminando e que vai causar tristeza, que vai causar perturbação, que vai causar dores, depressão, que vai causar, né, dores no meu corpo físico, né? Que eu vou ter perturbação na minha mente. Tudo isso eu tenho que trocar, né? Trocar as minhas mágoas, trocar a minha tristeza, trocar a minha depressão, trocar isso, um exercício prático na minha mente. E isso tudo, querido, é um exercício. Primeiro você começa hoje. Nossa, não deu certo. Eu não fiz direito. Ai, meu Deus, chegou na metade do dia, eu já tô, né, ruminando de novo. Eu vou fazer de novo. Eu vou começar de novo. Ai, hoje não deu certo, mas qual é o pensamento que eu tenho que trocar? Amanhã vai dar certo. Hoje não deu certo, mas amanhã vai dar certo. De manhã não deu certo, de tarde vai dar certo. De tarde não deu certo, de noite vai dar certo. E começar a me munir, né? A colocar à nossa volta palavras, querida, pegar um post-it e escrever ali, ó. A mente que confia em Deus descansa na sua palavra.
Vai lá no seu celular, coloca lá no Google, eu quero textos bíblicos que acalmem a mente. Aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asa, como águia. Aquele que confia. Então, por que eu não estou renovando as minhas forças? Por que eu estou tão cansada? Porque eu não estou renovando a minha força. Então, o que eu tenho que fazer? Qual é a primeira coisa? Confiar no Senhor. Então eu não tenho que confiar no meu chefe, eu não tenho que confiar que o ônibus vai chegar, eu não tenho que confiar que meu carro vai pegar, eu não tenho que confiar na pessoa, eu tenho que confiar em Deus. Eu estou trocando trocando os meus pensamentos. Qual é a prática espiritual que o livro nos traz? Declare em voz baixa: minha esperança está em Deus, não nos meus pensamentos. Repita até sentir a mente respirar. Esse é um texto que a gente pode colocar na tela do nosso celular, no post-it do nosso computador, no volante aí do nosso carro, né? Na bolsinha de lápis que a gente abre toda hora, na nossa bolsa, na nossa carteira, na parte de trás do celular, né? Minha esperança está em Deus e não nos meus pensamentos. Eu não vou conseguir resolver sem Deus. Eu não vou conseguir vencer esse trauma sem Deus. Eu não vou conseguir vencer essa relação familiar sem Deus. As minhas perdas eu não vou conseguir sem Deus. A minha mente não vai conseguir sem o Espírito Santo. Aí ele fala aqui, ó. Então vamos repetir umas 3 vezes. Não precisa gritar, tá, gente? Que é só para sua mente. Vamos lá. Minha esperança, aí você repete, está em Deus, não nos meus pensamentos. De novo agora. Minha esperança está em Deus, não nos meus pensamentos. Terceira vez, para ser verdade no seu cérebro. Minha esperança está em Deus, não nos meus pensamentos. Temos que trocar, temos que, a cada momento que esse pensamento voltar, querer ser ruminado na minha e na sua mente, nós temos que exercitar, treinar a nossa mente para parar de nos bloquear naquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Porque Ele disse que Ele morreu na cruz para que eu e você venhamos ter uma vida plena nele. Jesus morreu para que eu e você venhamos ter uma vida e uma vida em abundância. Vida em abundância não é cheia de dores. Vida em abundância não é com perturbação na minha mente. Eu posso ter um momento de tristeza? Posso. Alguém morreu, eu não vou sair daí. Mente, você não pode ficar triste com essa morte. Não. Não é isso que eu estou falando. Estou falando em ruminar pensamentos. É você deitar na sua cama e ficar: minha avó morreu. Meu tio morreu. A minha prima de segundo grau, que eu só falei 3 vezes na minha vida, morreu. Olha, eu não tenho como terminar isso aqui. E aí eu fico procurando, né, pensamentos, ou os pensamentos vêm na minha mente, porque nós temos uma mente que está em pleno funcionamento. O pensamento vem, o que nós fazemos, ficamos ruminando. Como eu falei, eu não posso impedir que um passarinho passe pela minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça ninho. Eu não posso impedir um pensamento de passar, mas eu posso impedir ele de ser ruminado pela minha mente. Eu sofri um abuso. Aí eu fico: meu Deus, eu sofri um abuso e essa pessoa também vai abusar de mim. E aí eu revivo todo
abuso, o meu corpo, ele reage como se tivesse sido abusado novamente. Eu sinto ânsia, eu sinto cheiro, eu vejo à minha volta tudo que estava acontecendo de novo. A minha mente começa a reviver, a ruminar aquilo, e aí eu começo a sentir aquilo no meu corpo físico. Eu tenho ânsia de vômito, eu tenho enxaqueca, eu tenho começa a vir dores no meu corpo, porque eu não troquei o meu pensamento lá no início. Eu fui, mas o Senhor, ele já me lavou com o teu sangue, o Senhor me cobriu com as graças. Aí eu não troco o meu pensamento. Eu fui abusada, mas eu não morri, porque quantas mulheres morrem, então Deus já me guardou nisso aí, eu estou viva, a minha vida seguiu, e eu preciso tratar isso dentro de mim. Olha o exercício terapêutico que passa aqui. Faça, faça o exercício de interrupção de ciclo. Como? Como que eu faço isso? Quando o pensamento começar a se repetir, diga mentalmente: pare e direcione sua atenção para algo concreto ao seu redor. Isso reduz a força da ruminação. Algo concreto. Por que você está triste, ó minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Aí o salmista diz: pare, né? Põe a sua esperança em Deus. O que é concreto? A minha esperança em Deus. O que é concreto? Um objeto na minha frente. É eu pegar a Bíblia e começar a ler. É eu colocar um louvor no meu fone e começar a falar aquele louvor até que aquele pensamento vá embora. Isso reduz a força da ruminação. Então, se eu troco o meu pensamento, é literalmente, gente, trocar o seu pensamento. É um exercício, então você pode ser que você não seja, que você não faça logo de início dê certo. Ah, eu tentei, mas não deu certo, então isso não vai dar certo na minha vida. Se fosse assim, a academia não seria, o resultado não era com a sequência de dias que você vai. Se você paga a academia e você nunca vai lá, então não vai dar certo na sua vida. Mas se você paga e vai todos os dias, faz exercício e sofre a dor da consequência da sua decisão, os músculos aparecem, os resultados aparecem. Então, qual é a sequência aqui que ele fala? Você, primeiro, reconhece os pensamentos, depois você redireciona os pensamentos, né? Com o quê? Com algo de concreto, com a palavra, coloca o louvor, começa a citar versículos, né? Começa a trocar a sua mente. Ah, mas eu não sei versículo, escreve, minha filha, em algum lugar, né? Bota a Bíblia para você ouvir, ouve a palavra e começa a se concentrar na palavra, o que a palavra diz, né? Agora o exercício escrito que tem na outra página. Deixe esse peso para trás. Escreva o que pesa na sua mente hoje. Deixe suas palavras fluírem sem filtro. O que tem apertado o seu peito? O que você deseja entregar para Deus? Deixe suas palavras fluírem sem filtro. Aqui tem pouquinha linha, gente. Você precisa pegar um sulfite, entendeu? Escreve no sulfite lá o que tem apertado o seu peito, o que tem perturbado a sua mente, o que tem perturbado os seus sentimentos, o que você deseja entregar para Deus. Nós podemos começar a fazer isso nessa oração de agora. Não sei se você está sozinha o suficiente para fazer isso,
Mas eu quero que você hoje eu quero que você coloque na sua mente hoje que eu não preciso verbalizar as coisas para que o Senhor escute, mas eu preciso verbalizar as coisas para que a minha mente escute. Eu preciso verbalizar as coisas para que a minha mente escute. Nesse momento, você pode não ter essa possibilidade de verbalizar, mas eu quero que você faça isso. Aquilo que você pode só escrever agora, ou só falar em pensamentos na oração que vamos fazer agora. Eu quero que você, depois, em um outro momento, no seu a sós, no banheiro, você tomando banho, né, deixando que a água venha limpar não só o seu corpo, mas também limpar a sua mente. Você venha lembrar, em nome de Jesus, de fazer esse exercício. O que está apertando o meu peito? O que eu desejo entregar para Deus hoje? Vamos orar agora. Vamos fazer esse exercício verbalmente. Se você tem essa oportunidade, se você está sozinha, se você está sozinho agora, eu quero que você faça esse exercício de verbalizar o que tem deixado a sua mente pesada, o seu peito apertado, o que você precisa entregar para Deus. São os seus filhos, é o seu futuro ou é o seu passado? Você precisa entregar para Deus o seu passado? Você precisa entregar para Deus o seu presente? Você precisa entregar para Deus o seu futuro? O que você deixou para trás que você vem carregando como se fosse uma bola de ferro? Que impede você de caminhar na velocidade que Deus tem na sua vida. Desculpa. O que? O que está impedindo você de viver uma vida que Jesus conquistou na cruz para você? Quais foram os traumas? Quais foram as tristezas? As lacunas, né, as faltas? Eu não tive uma mãe presente, eu não tive um pai presente, eu tive que resolver tudo na minha vida. Eu fui abandonada, eu fui mexida. O que? O que está trazendo essa perturbação? Por que se perturba dentro de mim? Né? Que sentimentos que tem trazido essa ruminação de pensamentos negativos na sua vida? Vamos orar agora. Senhor, tu me mostraste alguém andando, Senhor, com uma bola de ferro. E essa bola de ferro tem escrito passado, Senhor. E está impedindo que ela caminhe, Senhor, na velocidade que o Senhor tem para ela. E esses pensamentos, Senhor, têm prendido ela, Senhor, neste lugar. Quantas correntes o Senhor tem me mostrado nesse momento. Quantas cadeias, Senhor, quantas prisões temos na nossa mente, Senhor, que não tem deixado que o Teu Espírito Santo venha nos dar a solução dos nossos problemas. Nós sabemos, Senhor, que isso não é um passe de mágica. Nós sabemos, Senhor, que às vezes nós vamos fracassar, mas hoje nós pedimos ao Teu Espírito Santo, vem pegar na nossa mão e nos ensinar a caminhar nesse novo caminho, que às vezes nos dá medo de caminhar, porque nós estamos acostumados a viver nesse cativeiro de emoções. Nós, Senhor, não estamos acostumados, Senhor, a viver a liberdade que o Teu Espírito Santo traz à nossa mente, porque nós tomamos a forma deste mundo, mas hoje a Tua palavra veio renovar a nossa mente e nos ensinar que é possível sim, Senhor, trocar os nossos pensamentos, porque o salmista nos ensinou, e Tu disseste, Senhor, na Tua palavra, que nós não temos que olhar para o monte, nós temos que olhar para o monte do nosso passado, o monte do nosso presente,
ou aquilo que nos dá medo, que é um monte do nosso futuro. Mas nós temos que olhar naquele que fez os céus e a terra, nosso olhar, Senhor, a nossa mente tem que estar ligada em Ti, Senhor. Vem nesta manhã pegar pela nossa mão e nos ensinar a trocar os nossos pensamentos, a parar de ruminar aquilo que nós nunca vamos resolver, Senhor. O nosso passado nós não podemos mudar, Senhor. Nós não podemos mudar as coisas que aconteceram, mas o nosso presente nós podemos mudar sim, Senhor, e isso vai refletir no nosso futuro. Nos ensina a reconhecer os gatilhos, Senhor, aquilo que liga esse pensamento. Nos ensina a reconhecer aquilo que liga essa emoção em nós. Nos ensina, Espírito Santo. Peça, querido, peça para Ele neste dia. Peça para Ele te ensinar a como reconhecer esse padrão do diabo, esse padrão da sua mente que está acostumada a viver nisso. Vem, Espírito Santo, nos ensinar, Senhor, a renunciar, Senhor. Deus, a trocar. Deus, não é que nós nunca vivemos, não é dizer que isso não passou, que nós não vivemos isso, não. É não deixar que isso venha influenciar o nosso presente e nem marcar o nosso futuro, Senhor. Vem neste dia nos ensinar, Senhor, a ter uma mente de Cristo. Vem, Jesus, nós queremos a mente de Cristo em nós. A mente de Cristo em nós. A minha esperança está em Deus e não nos meus pensamentos. Troca, Senhor, a minha mente pela mente de Cristo. Vem, Senhor, nos dar a mente de Cristo nesta manhã. Vem, nos ensina, Senhor, a trocar a nossa mente cauterizada pelo pecado, cauterizada pelas nossas dores. Oh Deus, cheias de seta pelo diabo, nós tomamos posse nesta manhã do capacete da salvação. Vem, Senhor, nesta manhã nos ensinar a respirar fundo, Senhor, a encher o nosso pulmão, oxigenar a nossa mente da Tua palavra, Senhor. Não daquilo que passamos e vivemos, ou daquilo que estamos passando hoje ao nosso redor. Não deixa que os nossos olhos venham influenciar e calar a Tua palavra em nós. Em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém.